Bom dia a todos que já estão participando. Nós vamos esperar mais 2 minutos para dar mais um tempo para os participantes entrarem e daqui a pouco já vamos iniciar. Então, esperamos um pouquinho. Vamos iniciar. Um bom dia a todos. Fico feliz que todos vocês estão participando hoje no nosso webinar sobre a criminalização do não pagamento de tributos e a pandemia. Eu gostaria de agradecer a Karen e a Débora por trazer esse tema especial hoje. É um tema bem específico, mas é super importante nos dias de hoje, diante da decisão de como se conduzir dentro do negócio. Paga imposto, protege o caixa, sobre esses assuntos, também diante da recente decisão que tivemos a respeito, vamos ouvir a apresentação. Então, sem muito mais, vou repassar a palavra para Karen e Débora e desejo um excelente webinar a todos. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Um bom dia a todos e obrigada pela participação no nosso evento. Nós decidimos falar sobre esse tema porque, infelizmente, em virtude dessa pandemia, o Brasil e o mundo estão diante de um cenário de crise econômica que a gente não sabe ainda precisar por quanto tempo ela vai perdurar, e isso certamente trará impactos no fluxo de caixa das empresas. E muitas empresas que talvez em anos nunca se depararam com a situação de ter que escolher entre pagar ou não pagar tributos, se deparem com essa situação. Então, a ideia é trazer para vocês hoje
essa compreensão do que o não pagamento dos tributos pode acarretar em termos de responsabilidade criminal. No Brasil, quando a gente fala de crimes tributários ou previdenciários também, que tem a natureza semelhante, a gente, em regra, está falando de situações em que existe fraude no não recolhimento ou no recolhimento a menor. Então, são aquelas situações que existe uma falsificação de documento, utilização de interpostas pessoas, ou outro expediente fraudulento para tentar mascarar perante o fisco esse não recolhimento. Mas existe também previsão no nosso ordenamento jurídico de situações em que o não pagamento do tributo, sem ser acompanhado da fraude, ou seja, a declaração correta e o simples não recolhimento, que ele também configura crime tributário. As situações que a gente tem de crimes tributários ou previdenciários que não exigem a fraude, eles têm um conceito associado à apropriação indébita. Então, normalmente nós chamamos de apropriação indébita tributária ou previdenciária. O que quer dizer isso? O conceito, uma vez que a gente não está mais falando de fraude, ele é associado a uma questão de existir uma retenção por parte do contribuinte dos valores e o não repasse. Então, existe mais do que um não pagamento, existe um benefício de quem não está recolhendo, e por isso a lei entende que essa situação deve ser criminalizada. Quais são os exemplos mais típicos e usuais de situações como essa? O não pagamento do INSS, então existe a retenção dos valores por parte do empregador no salário do empregado, e esse valor que já foi retido não é devidamente repassado para o fisco. E outra situação bastante semelhante é a situação do imposto de renda retido na fonte, em que da mesma forma existe a retenção daquele valor do contribuinte, do empregado, e esse valor não é repassado para o fisco. Essas situações são situações que são muito claras, que nunca geraram controvérsias, então elas caminham e o conceito ele faz sentido. O problema que a gente se deparou a partir principalmente do final do ano passado com a decisão do Supremo é que a ampliação desse conceito de apropriação ele está sendo alargado pelo judiciário. É importante a gente lembrar que o processo penal ele acaba sendo uma forma, um instrumento do Estado bastante eficaz de pressionar o contribuinte a pagar o tributo. Por quê? Existe, principalmente por conta da previsão de que, pagando o tributo, existe a extinção da punibilidade, ou seja, você encerra a discussão. O empresário, quando ele está diante de uma situação de não pagamento, de sonegação fiscal, existe um processo penal, a força desse processo penal é muito grande para tentar compelir o empresário ou qualquer outro tipo de contribuinte a fazer o recolhimento. Então, o processo penal, ele acaba sendo esse instrumento do Estado, e o Estado, ele vem com muita força em cima dos contribuintes com isso. E com esse intuito de obter um maior recolhimento, de obter o pagamento do tributo por meio de vias judiciais, o Ministério Público, que é o representante do Estado nas causas penais, ele vai também inovando cada vez mais nas acusações e buscando uma ampliação da criminalização das condutas tributárias. Então, o que a gente viu nos últimos anos, que acabou numa decisão do STJ em 2018, que foi ratificada no final do ano passado pelo STF, e agora realmente nós não temos mais discussão.
a questão do ICMS. Até existir essa consolidação do entendimento por parte do Supremo, qual que era o conceito que existia em relação ao não pagamento de ICMS? Quando se deparava com o ICMS por substituição, pela semelhança com as questões que a gente passou do imposto de renda ou do INSS, ou seja, existe uma retenção do valor e o não repasse. Então, em relação ao ICMS por substituição, já existia um entendimento que também configuraria o crime tributário. Por outro lado, o ICMS próprio era considerado inadimplemento, passível de execução fiscal, mas não passível de processo penal. E por que isso? Porque o contribuinte é o próprio produtor, é a própria empresa, não é o consumidor final. Então, a empresa está declarando devidamente o imposto e não está fazendo o recolhimento. E aí ela vende o seu produto dentro da cadeia de produção até que esse produto chega para o consumidor final. E o que acontece? Onde que foi o entendimento do Supremo que houve o alargamento do conceito que eles chamam de descontado ou cobrado? Quando o produtor, o fabricante, o empresário repassa o ICMS para o próximo da cadeia produtiva, ele está embutindo dentro do seu valor o valor do ICMS. E esse valor é suportado pelo próximo da cadeia, suportado pelo próximo da cadeia, até que o consumidor final é quem paga, é o contribuinte de fato, não de direito, ele é quem acaba arcando com o ônus financeiro do tributo. Mas isso não o torna contribuinte de direito, ele não é responsável pelo pagamento desse tributo, o contribuinte continua sendo os empresários que estão na cadeia de produção. E o que foi o entendimento? Que essa cobrança dentro da cadeia de produção, até chegar ao consumidor final, ela também tipificaria o crime tributário. E qual que é o perigo desse precedente? Além dele, no nosso entender, e de alguns ministros que foram contrários, ele é uma prisão por dívida, não existe amparo real no nosso ordenamento, foi uma interpretação dada para atender essa ânsia arrecadatória. E qual que é o fator muito, muito preocupante desse entendimento? Quando você pensa no valor da mercadoria, você não tem somente ICMS sendo repassado ao consumidor final. Você tem todos os tributos sendo repassados ao consumidor final. Então, em que pese a decisão do Supremo ela se restringir, a ementa ser para o ICMS, a formulação do conceito para se chegar nesse raciocínio, ela permite que a longo prazo o Ministério Público comece a entrar com outras ações e leve outros tributos para essa mesma discussão e a gente possa ter um cenário ainda mais preocupante futuramente. Por óbvio, dentro de um cenário penal, não é só isso, independentemente do não pagamento estar sendo compreendido agora como crime, você segue tendo as outras regras de direito penal. Para que você tenha crime, você tem que ter a demonstração da autoria, a questão do dolo. Então, todos os outros quesitos que são exigidos, eles seguem. Mas o que a gente teve, que foi uma mudança muito séria e preocupante de entendimento por parte do Supremo, e foi pelo Pleno, então a situação está decidida, é que o ICMS, mesmo em operações próprias, por ele ao final ser cobrado do consumidor final, ele passa a ser criminalizado. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só rapidamente, os crimes, só para quem não estiver tão familiarizado, entender um pouquinho melhor. Então, a gente tem os crimes tributários na Lei 8.137, em que nós vamos ter no artigo 1º as formas
em que pressupõe fraude, que são as formas mais recorrentes. E aí nós temos aqui no artigo 2º essa previsão que eu estava explicando, que é onde entra o ICMS. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação. Então, esse conceito descontado ou cobrado, ele era entendido antes como a retenção, por exemplo, do imposto de renda, e ele agora é entendido como uma cobrança do consumidor final. Nos crimes previdenciários, nós vamos ter no Código Penal o artigo 168A, que é a questão da apropriação indébita previdenciária, em que não existe a necessidade de fraude, e o 337A, que é a sonegação, ou seja, em que ocorre uma situação de fraude. E o que o Supremo agora decidiu, eu estou passando aqui a ementa para vocês, que é o contribuinte que de forma contumaz e com o dolo de apropriação, então essa exigência não é só a falta de não pagamento, mas que o contribuinte que não paga com esse dolo, ele vai incidir na conduta do artigo 2º. A pergunta que fica, e eu vou passar a palavra para a minha sócia Débora, que vai agora tratar desse assunto, e quando a gente tem uma situação como a que a gente vive hoje, em que existe uma grave crise econômica, a empresa está com fluxo de caixa restrito e ela tem uma situação de ou paga salário ou paga tributo. Como é que fica essa situação? Então, diante desse cenário de crimes, vou passar a palavra para a Débora para ela abordar essa situação específica dos cenários de crise. Bom dia a todos. Cláudia, eu, antes de começar, gostaria de agradecer a oportunidade que a Câmara está nos dando para poder trazer ao debate esse assunto tão importante e de interesse aí de todo o empresariado que atua no país. Eu sou a Débora. E eu queria começar resumindo um pouquinho a fala da Karen, antes de passar propriamente dito, para analisar a calamidade pública enquanto causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Muito bem. Então, a disciplina legislativa brasileira com relação a crimes contra a ordem tributária prevê algumas poucas possibilidades. A primeira delas, a mais conhecida, é a sonegação fiscal, que está no artigo 1º da Lei 8.137, o crime clássico contra a ordem tributária, porque é aquele onde há uma fraude expressa na conduta do agente com a finalidade de reduzir ou de suprimir tributos. Então, o agente intencionalmente, o que no direito penal a gente chama de dolosamente, pratica uma conduta com a finalidade de suprimir, não pagar tributos. Ao lado dessa conduta do artigo 1º, existem algumas outras no artigo 2º, com exceção do inciso 2º, que eu vou falar ao final. Esse artigo 2º traz condutas equiparadas à sonegação fiscal e que causaram muita confusão na jurisprudência, porque elas são praticamente idênticas às condutas do artigo 1º. Então, o que foi ao longo desses anos todos, porque a lei é de 1990, foi decidido para poder diferenciar as condutas do artigo 1º, sonegação fiscal propriamente dita, do artigo 2º. A questão do prejuízo ao erário. O artigo 1º são crimes materiais, são crimes, portanto, que causam um dano ao erário público. Por artigo 1º, o crime do artigo 1º está configurado, está consumado, é necessário ter uma lesão ao erário público. Então, é o que a gente chama de crime material. Por isso, se precisa aguardar o trânsito em julgado final na esfera administrativa, para realmente se ter a certeza de que o tributo é devido e que, então, um crime foi praticado por aquele que não o pagou. Sonegação fiscal, os crimes de natureza equiparada do artigo 2º seriam, da mesma forma, não declarar, com fraude também, mas sem causar prejuízo ao erário público. Seriam crimes formais, essa é a diferença, crimes que uma mera conduta já justifica.
Então, eu estou querendo dizer o óbvio. Se você faz uma declaração falsa de ICMS, por exemplo, e causa um prejuízo ao erário público, a sua pena é do artigo 1º, o seu crime é do artigo 1º. Se não há uma lesão, o crime é do artigo 2º. A diferença, evidentemente, é no grau de pena que é imposto àquele que realmente causa uma lesão ao erário público e àquele que não causa. Então, temos os crimes do artigo 1º, os crimes do artigo 2º. O artigo 1º de sonegação fiscal, quando tem uma sonegação fiscal que é de uma contribuição previdenciária, tem um artigo do Código Penal, que é o 337A, que disciplina a matéria, mas trata exatamente das mesmas elementares e tem, inclusive, a pena idêntica do artigo 1º. E aí nós temos a terceira possibilidade, que é a possibilidade mais problemática, que é a da apropriação indébita tributária. Apropriar-se de tributo que não é seu. O crime de apropriação indébita existe para outro tipo de finalidade no Código Penal, no artigo 168, quando ele diz apropriar-se para si ou para outrem de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Então, tomar para si aquilo que você guarda, mas que não é seu. Então, evidentemente, a coisa precisa ser de terceiro. Por isso, a grande crítica ao ICMS no regime normal. Quando a gente fala em ICMS de substituição tributária, sim, há uma retenção de um ICMS que vai ser descontado o que foi descontado, mas que não é da empresa. Então, retê-lo é uma forma de apropriação. Há aí uma conduta mais gravosa, uma conduta criminal. Então, não que o artigo, que a apropriação indébita previdenciária não exista, ela existe em outras modalidades. Quando você, no imposto de renda retido na fonte, deixa de repassar aquele imposto de renda que você descontou dos seus funcionários, você praticou crime de apropriação indébita. Na substituição tributária, você praticou crime de apropriação indébita, mas não no ICMS próprio. Esta nova postura, recente postura de dezembro de 2019 do Supremo Tribunal Federal, ela está sendo condenada pelos tributaristas e pelos penalistas que têm se debruçado mais pela matéria, porque, evidentemente, é uma forma de intimidar, é uma forma de fazer com que o empresário pague um tributo que pode desequilibrar ali suas finanças naquele momento, porque ele não está dizendo que não vai pagar, ele declarou o tributo. Ele tem uma dívida perante o fisco e essa dívida ela pode ser negociada, essa dívida pode ser planejada, mas ela é uma dívida, ela é um simples não pagamento e não um crime. Gente, é importante que a gente trate o direito penal como algo excepcional. Quando se estuda direito penal, um dos primeiros princípios que os professores trazem para os seus alunos é que o direito penal é utilizado em última ratio, uma expressão latina para dizer em última instância. Esse efeito intimidativo ele tem que ser utilizado em casos de fraude, em casos graves, e não em casos onde simplesmente o empresário deixa de fazer o pagamento de uma dívida que ele tem, e não frauda o fisco, engana o fisco. Muito bem, isso por si só já é de uma gravidade imensa num cenário normal. Nós já estaríamos tendo essa conversa se não estivéssemos diante de uma pandemia. Com a pandemia, o que muda? Muda tudo. Nós temos hoje uma situação de calamidade pública. Não é uma situação de calamidade pública inventada por mim. Há um decreto presidencial, decreto 6 de 2020, de março agora, que disse que a situação é de manifesta anormalidade. É uma situação decorrente de um fato alheio à vontade da administração pública e que traz prejuízos sérios para a saúde, para a vida, para a segurança pública, para a economia, para a ordem jurídica de uma forma global. Então, esta calamidade pública, que é uma realidade essa já abraçada por um decreto presidencial, é uma causa excludente de culpabilidade? O que seria essa causa excludente de culpabilidade? Ou de ilicitude? Aí é uma visão sutil que não vale a pena mencionar por hora. É a solução que o direito penal dá, é a resposta que o direito penal dá em situações como esta. É a possibilidade de se afastar a responsabilidade penal,
daquele que pratica um crime diante de uma situação de calamidade pública. Não é uma novidade para o direito penal. Esta causa de excludente de culpabilidade, assim como outras causas que existem previstas no direito penal, ela existe desde sempre e ela já foi aplicada em situações semelhantes e não tão graves, mas semelhantes, e ela se caracteriza justamente por aquele agente que pratica uma conduta típica e ilícita, mas numa situação na qual ele não poderia agir de acordo com o que determina o ordenamento jurídico, de acordo com o que determina a lei. E por essa razão, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Então veja, diante de um conflito de interesses jurídicos igualmente importantes, se tem que tomar uma decisão. E essa decisão não pode caracterizar uma responsabilidade penal. Dito de uma forma muito objetiva. Se a minha empresa precisa pagar salário, e salário vai manter a sobrevivência de diversas famílias, e esse dinheiro ou paga o salário ou paga os impostos, eu não tenho a possibilidade de pagar os dois, eu tenho que escolher entre esses dois bens jurídicos que são igualmente importantes, eu opto por pagar impostos. Eu estou sonegando esses impostos? Eu estou sonegando esses impostos. Intencionalmente eu estou deixando de fazer um pagamento para destinar o dinheiro para outro canal necessário? Sim. Mas eu não posso responsabilizar a pessoa que fez essa eleição diante de dois bens jurídicos de importância, sem dúvida nenhuma, indiscutível. A grande questão é saber como é que os tribunais vão fazer essa interpretação. Como eu já disse, a jurisprudência analisando casos semelhantes a esses, não de pandemia propriamente dita, mas situações de outras de calamidade pública, como, por exemplo, pegar fogo numa empresa, e aí a empresa numa situação onde ela tinha que se reconstruir inteira, deixou de pagar tributos, foi entendido como causa de excludente de culpabilidade, como é que a jurisprudência vai se posicionar, porque vejam, nós vamos ter, de um lado, o governo, que elevou os gastos públicos, para poder minimamente cobrir custos emergenciais dos cidadãos mais carentes e também para hospitais, não é? E de outros os empresários que precisam sobreviver, que precisam manter as suas empresas operando. Então, é um momento de tomada de decisões. Então, a pergunta prática, o que pode ser postergado? Quais são as despesas que podem ser pagas em um outro momento sem que isso me traga prejuízos maiores? E considero eu, o direito penal, uma posição de um crime, um prejuízo grande. Bom, os tributos, em algumas situações, eles podem deixar de ser pagos com tranquilidade. Então, vamos fazer numa escala do mais simples para o mais complexo. Existem algumas leis que modificaram a forma de pagamento de tributos, ou que postergaram, ou que ofereceram formas beneficiadas de pagamento, enfim. Quando eu tiver legalidade, sem dúvida nenhuma que o tributo pode deixar de ser pago, porque eu tenho uma lei, ainda que ela seja extraordinária, temporária, vigorando para um determinado momento, eu tenho uma lei. Se há legalidade, o tributo pode ser postergado sem nenhum problema, sem sequer imaginar uma hipótese criminosa. 2, a hipótese das liminares. Muitas empresas já recorreram ao Poder Judiciário, pleiteando liminares, especialmente com relação ao ICMS, por motivos óbvios, né, um tributo extremamente pesado para o empresário, tentando do Judiciário uma ordem para que ela possa postergar esse pagamento. Em primeira instância, esse tipo de pedido vem sendo muito bem sucedido. Então, vamos parar aí. Se o empresário tem uma decisão de primeira instância, judicial, oficial, dizendo que ele pode deixar de pagar um tributo e ele usa o dinheiro desse tributo para outra finalidade, ok. A gente não vê dolo, a gente não vê uma possibilidade de sonegação fiscal.
Agora, o revés disso, vamos analisar agora. Segunda instância, os tribunais têm cassado estas liminares. É isso que a gente tem visto até agora. Se for cassado uma liminar dessa, eu, empresário, que fiz o pagamento dos salários, da energia elétrica, do meu aluguel, ao invés de pagar o tributo, pratiquei crime? Resposta: continuo entendendo que não. Melhor entendimento é que não. Por quê? Porque quando ele agiu, ele estava completamente de boa fé. A boa fé é o oposto do dolo. Aquele que age confiando numa decisão judicial, ele não pode ser depois responsabilizado criminalmente. Então, essa segunda hipótese das liminares também me parece uma hipótese tranquila. Agora, preciso aqui fazer uma ressalva. O dinheiro não pode ter sido revertido em proveito próprio do empresário, não é? Ele não pode ter usado o dinheiro dos impostos no qual ele conseguiu uma liminar para não pagar, por exemplo, para fazer benfeitorias na empresa. Não é disso que eu estou dizendo, né? A gente está trabalhando dentro de um cenário de calamidade, de um cenário onde o dinheiro tem que ser utilizado para gastos realmente essenciais, para gastos realmente do dia a dia. Bom, terceira hipótese é justamente a hipótese que eu iniciei falando, da excludente de ilicitude, o tal estado de necessidade exculpante. Veja, esta situação ela é possível, a jurisprudência acata, agora existem critérios. Ninguém aqui está autorizado a fazer pagamentos e imaginar que não sejam de impostos, imaginar que não vai haver nenhum tipo de ação do Estado em situações como essa. O inquérito policial vai existir, a ação penal vai existir se for o caso, porque se trata de uma tese de defesa. Cabe à defesa provar essa inexigibilidade de conduta diversa. Cabe à defesa provar alguns requisitos que a gente extraiu já de uma leitura da jurisprudência em casos semelhantes. Então, veja, o quadro financeiro tem que ser excepcional. Isso é simples. A calamidade pública atingiu todo mundo. Então, o quadro financeiro é excepcional para todos. Tem que ser imprevisível, o que também me parece simples de provar. Agora, o terceiro elemento, um pouco mais complicado, tem que ser invencível. Isso significa que a empresa, de fato, não tem como obter recursos diante de um empréstimo do banco ou diante de venda de algum patrimônio, coisa do gênero, para o pagamento dos impostos. Tem que se demonstrar essa invencibilidade. Há alguns julgados, inclusive, desculpe, que entendem que até mesmo o patrimônio dos sócios deve ser usado no socorro à empresa. São julgados minoria, mas é importante eu não esconder isso de vocês, que de fato alguns julgadores um pouco mais duros no entendimento acreditam que realmente pode ser afastada a responsabilidade penal, mas tem que ser demonstrada essa invencibilidade até mesmo com a utilização do patrimônio pessoal dos sócios, o que eu particularmente discordo. Outro elemento importante aqui é a existência de fraude. A jurisprudência, de uma forma majoritária, entende que somente nos crimes nos quais não há fraude, então, portanto, aquela sonegação fiscal clássica do artigo 1º e as modalidades do artigo 2º, com exceção do inciso 2º, elas seriam excluídas da inexigibilidade de conduta diversa para a maioria. Evidentemente que numa situação de pandemia, nunca antes enfrentada pela jurisprudência brasileira, isso precisa ser mitigado, sem dúvida nenhuma. Isso precisa ser melhor analisado, melhor debatido. De toda forma, esse é o posicionamento da jurisprudência até então. Então, quando eu falo desse estado de necessidade exculpante, eu falo de uma tese de defesa que vai ser levada ao longo de um inquérito ou ao longo de uma ação penal e que, portanto, a prova cabe a quem alega. A prova cabe ao empresário. Qual é a importância disso? Absoluta. Nas políticas de compliance de vocês, com certeza os planos emergenciais foram acionados.
E é importante que, se uma decisão desse porte vá ser tomada, que ela seja registrada. O registro é a antítese da fraude. Se eu registro uma decisão, se eu mostro passo a passo, se eu demonstro racional do motivo da decisão ter sido tomada, eu não tenho dolo, eu não tenho fraude. Eu posso, no máximo, entrar na questão da inadimplência, que a gente tanto critica o Supremo ter dito que é um fato típico, porque não é. O Supremo está assim agindo para forçar o empresário a arrecadar tributos. Então, como é possível que haja, e esse é o quarto ponto que eu queria falar, uma mitigação dessa posição do Supremo, é difícil de acreditar que o Supremo se mantenha tão duro numa situação de calamidade. Então, se há essa mitigação, se o Supremo vai ser um pouco mais maleável em razão dessa postura que ele acaba de assumir, é necessário que o empresário tenha documentação. Se o advogado não tiver provas desse estado de necessidade, dessa calamidade pública na empresa propriamente dita, a tese não pode ser levada adiante. A tese exige provas. E essa é uma questão no direito penal muito delicada, né? Provar o dolo no direito penal, por exemplo, eu acho que essa é a pergunta das perguntas. Como se faz para provar o dolo no direito penal? Não há, é um elemento interno, um elemento psíquico, você não faz prova do dolo diretamente, a menos que haja uma confissão, não é? Agora, se não há confissão, é sempre por elementos externos, por indicadores externos. Aqui, o mesmo vale para a prova do estado de necessidade como uma forma global. É necessário demonstrar os elementos externos, é necessário demonstrar por que a tomada de decisão foi feita. Então, acho que, em linhas gerais, é isso que era importante dizer a vocês. É um cenário diferente do cenário habitual, onde a calamidade pública é indiscutível, mas não basta provar a calamidade pública. Eu preciso provar, no caso concreto, que era invencível, que era impossível agir de outra forma diante dessa dicotomia, desses interesses jurídicos que acontecem concomitantemente. Eu acho que era isso que eu queria dizer e aí estamos à disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigada, Débora, Karen, pela apresentação. Preciso dizer, eu vindo da área criminal, é um tema super interessante e gostaria de incentivar todos a fazerem perguntas, tirarem as suas dúvidas, podem fazer no Q&A. E eu gostaria de começar com uma pergunta que vai no aspecto da invencibilidade. Que também eu acho que é um ponto da importância do registro. A invencibilidade, como ela pode ser comprovada? Ela pode partir da situação atual da empresa, ou a empresa precisa comprovar que ela tomou mais medidas para demonstrar essa invencibilidade. Ou quer dizer, ela precisa comprovar que ela, por exemplo, foi atrás de empréstimos, de outras linhas de fontes de dinheiro, que na verdade não é, ao meu ver, um ponto que ajuda nesse ponto, porque você cria uma outra obrigação, outras responsabilidades de pagamento de juros e tudo mais, que cria, vamos dizer, uma outra linha de dívidas, vamos dizer assim, um problema diferente. Partindo do proposto que você é uma empresa pequena, média, que já vem tentando obter empréstimos, não está conseguindo porque falta uma certa certidão negativa, falta um outro aspecto. Os bancos já têm considerado que a empresa não pode receber um empréstimo. Então, precisa ser feito todo esse registro ou pode-se partir da situação atual? Eu acho que isso é talvez um aspecto importante e de como meio que já costurar um registro disso.
Cláudia, a sua pergunta foi tão boa, tão completa, que você mesmo já respondeu tudo, né? Quanto o registro, quanto mais amplo ele for, mais fácil de convencimento ele vai ser, de convencimento judicial ele vai ser, sem dúvida nenhuma. Mostrar viabilidades de empréstimo seria também uma forma, porque se o empréstimo for tomado a um juros que ele é impossível de ser pago, o que vai acontecer é que vai pagar o imposto de janeiro e não vai pagar o de fevereiro. Então, isso pode ser mostrado ao juiz. É contábil esse registro e seria importante também em registro de atas. Então, os diretores discutiram um assunto, foi apontados tais consequências, efeitos negativos, e se chegou a essa conclusão por este motivo, de não ser viável a empresa, porque vamos tomar um empréstimo hoje, o empréstimo não vai poder ser pago no mês que vem, nós vamos ter a dívida e o imposto aberto. Então, isso não vai resolver o problema. As formas, elas têm que ser vistas realmente muito no caso a caso, e elas precisam ser o mais completas possível. E-mail serve, ato de reunião serve, tudo aquilo que pudesse ser guardado para mostrar como é que se chegou àquela tomada de decisão. O que, vamos usar um exemplo contrário, o que não pode acontecer, foi a pergunta que me fez um empresário num outro webinar que eu participei. Eu acho que agora é o momento de eu segurar o meu caixa, porque eu não sei se a situação não pode se agravar, ficar ainda pior, e eu não quero pagar os impostos, porque eu posso ter alguma emergência, se eu pagar o imposto eu não vou ter dinheiro. Não. Aí, realmente, eu não tenho como justificar uma inexigibilidade de conduta diversa num posicionamento como esse. Poupar o caixa para uma emergência futura diante do cenário, certamente é uma tese que juiz nenhum vai aceitar. Agora, essa questão que você coloca do empréstimo me parece muito plausível. Não adianta tomar empréstimos que não podem ser pagos. Esses empréstimos não vão resolver a situação da empresa. Se isto for bem demonstrado, me parece que isso sim é suficiente. Não sei se a Karen quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que a Cláudia já tinha feito ponderações importantes, e eu acho que esse ponto que você tratou por último, é importante que as pessoas tenham em mente que não faz parte, o que a gente está abordando não faz parte de um planejamento, digamos, contábil de longo prazo. A situação ela tem que ser temporária, ela tem que ser invencível e ela tem que ser iminente. Então, vencer o tributo, a empresa tem o pagamento do salário e ela tem o pagamento do tributo, e ela precisa tomar uma decisão. Se o empresário decidir assumir o risco por outras questões de aumentar, né, uma garantia, né, a gente sabe que a atividade empresarial presume alguns riscos. E isso não está amparado na excludente que a gente está tratando. A excludente é realmente das situações em que ou você salva a empresa ou você paga tributo. Então, é isso que entra. Agora, lembrando também para os que estão ouvindo, a gente tem, dentro da situação dos crimes tributários, a possibilidade de pagamento do tributo encerrar o processo penal a qualquer tempo. Então, também, lembrando, passou o momento da pandemia, a situação se resolveu, tem os tributos em abertos, existe um inquérito policial. Se é feito o pagamento, ainda que a posteriori, a gente também encerra essa situação. Então, aí nem precisa seguir com as teses de excludentes. Então, isso é sempre um caminho. Vamos ver como que o governo vai caminhar em termos também de parcelamentos, essas coisas, porque a gente vai ter uma situação que é única e nova. Então, a gente ainda não tem muito como prever quais vão ser as medidas do executivo e qual vai ser o posicionamento do judiciário. Mas se houver realmente um problema em larga escala, é muito possível que abram refis ou outras possibilidades de parcelamento para que os empresários não tenham que pagar tudo de uma vez e que possam ter benefícios penais também. A gente vai ter que ficar, na verdade, de olho, vamos ter que acompanhar como que os tributos...
que forma os tribunais, se eles vão manter essa postura mais endurecida que o Supremo mostrou, ou se eles vão se flexibilizar, e ao mesmo tempo se o governo vai tentar recuperar o prejuízo cobrando os empresários de uma vez, aumentando o tributo, ou se ele vai ter uma compreensão e ampliar os parcelamentos, sair alguma anistia. Então, vamos ter que ver, mas dentro do cenário a excludente está nessa situação invencível. Acho que é isso que é importante só ter em mente. Legal. Tenho mais duas perguntas que eu gostaria de fazer. O ICMS declarado e não pago configura crime tributário independentemente de fraude? Sim, desde que o Supremo decidiu no final do ano, antes da decisão do Supremo, existiam o conceito de ICMS próprio declarado e não pago, ele era majoritariamente entendido como inadimplência, não era entendido como crime, o que, sob a ótica do direito penal, é o entendimento correto. Começaram, principalmente o movimento de Santa Catarina, quando você busca a jurisprudência, vem muitos julgados do Tribunal de Santa Catarina, elas foram sendo levadas ao STJ, e aí a gente começou a ter um entendimento, a quinta turma e a sexta turma divergindo, a sexta turma ainda mantém a inadimplência e a quinta turma já começando a entender pela criminalização. E aí houve, em agosto de 2018, um julgado do STJ, que juntou a terceira turma, a terceira sessão, e aí eles decidiram que o entendimento seria de que é crime sim. E aí esse habeas corpus, houve um recurso ao Supremo, e o Supremo também julgou e ratificou. Então, seja o ICMS próprio, seja o ICMS por substituição, agora não faz nenhuma diferença, declarar e não pagar é crime, desde que demonstrado o dolo, e o Supremo trouxe aí numa condição que ele diz de forma contumácia. É um termo um pouco amplo, mas assim, o que dá para, pelo menos, explorar um mês, por exemplo, que não foi pago, uma situação, existe argumentação para que não seja. Mas, normalmente, esse tipo de situação, o empresário, normalmente, quando não paga, está numa situação difícil e não paga há vários meses. Então, as exigências são que haja contumácia, que haja dolo, e o não pagamento por si só vai configurar, sim, prática delitiva. Agora veja a loucura que isso representa, né? A injustiça que isso representa. Porque se o dolo é um elemento psíquico, como a gente acabou de dizer, né? Se é um elemento interno e a prova dele é por fatores que estejam ao redor do crime, a única prova do dolo seria a contumácia. O empresário, no imposto que é mensal, praticamente mensal, vamos dizer assim, evidentemente ele terá uma contumácia, ou seja, uma reiteração de conduta. Então, aquele empresário que deixou de pagar 2 ou 3 vezes é entendido numa conduta dolosa. Isso é a responsabilidade objetiva, que a gente chama, que não pode ser aplicada no direito penal. Aí não há nenhuma conduta humana voluntária para a prática de crime. Aí é simplesmente o inadimplemento de uma dívida que está, sim, levando as pessoas a uma responsabilidade criminal. Que, desculpe a indignação, mas é que é muito absurdo para a gente aceitar isso sem, assim, ter essa indignação na voz. Mas, enfim, é isso. Tá. Para finalizar, já estamos quase passando um pouco do tempo, eu gostaria de ter só a sua avaliação, como vocês veem, ou se vocês veem uma possibilidade de essa decisão ser estendida a outros impostos, além do ICMS. Olha, esperamos que não, mas é uma possibilidade real pelo fundamento que levou ao ICMS próprio ser criminalizado. Talvez se não tivesse a pandemia, a resposta seria sim, né? Eu ia fazer agora esse segundo adendo. Com a pandemia, queremos crer que o judiciário um pouco regrida, inclusive, dessa questão do próprio ICMS, ainda que a gente conhece, né? Os juízes às vezes saem um pouco pela tangente, então que eles sigam, ainda que eles não mudem diretamente a ementa que saiu agora do posicionamento do Supremo. Esqueçam que ela existe.
esqueçam, entendam que não houve dolo e tudo mais. Então, assim, pelo cenário pandêmico, esperamos que o judiciário seja sensível às empresas. Pelo fundamento, é possível sim, porque, só reiterando, o conceito foi de uma apropriação no sentido de que foi cobrado do consumidor final. Então, que, na verdade, aquele preço foi embutido no momento da venda. Então, é um conceito um pouco ampliado, um pouco diferente do conceito objetivo que a gente tem da retenção, no caso de imposto de renda retido na fonte, e do INSS. Então, eles entenderam que dentro da cadeia de consumo, o valor do tributo está embutido. Então, existe um reembolso do empresário desse valor no momento que ele vende. O que por si só já é muito discutível, porque vamos pensar numa venda a prazo e o consumidor não paga. E aí, como é que fica? Aí não tem crime? Tem crime mesmo assim? Então, assim, o conceito em si, ele para o direito penal já traz muita insegurança jurídica. Mas o ponto é que, se você, no entendimento, foram afastados vários conceitos de direito tributário. Então, foi estendido ao consumidor final, que é um contribuinte apenas de fato e não de direito. E este conceito, ele remete a outros impostos. O ISS, por exemplo, está embutido num preço de uma prestação de serviço, que é cobrado do consumidor final. O IPI está embutido. Em último caso, todos os impostos estão embutidos no preço final, porque senão o empresário não tem lucro. Então, tudo é custo da empresa. Então, neste momento, o que foi levado à discussão no Supremo foi um caso concreto de ICMS, então a decisão está pautada no ICMS. Mas o fundamento que permitiu, ele permite que se estenda a outros. Esperamos que não, mas é possível sim. Não sei, Débora quer fazer algum outro? Não, é exatamente isso. Bom, com isso, deixa eu ver, ainda entrou uma pergunta. Na verdade, não era que... agradeço a exposição de ambas, assim como a organização da AK. Vocês acreditam que o Judiciário STF possa relativizar a prisão por não pagamento do ICMS, tendo em vista que, como reflexo da pandemia, muitos empresários terão de fazer escolhas ao pagar as despesas das empresas? Débora, quer responder? Que acho que isso está dentro da... Cássio, obrigada pela pergunta. Além de relativizar, entendemos que, se o empresário conseguir alegar, provar a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, ele nem tenha que chegar tão longe ao Supremo, que os juízes de primeira instância terão sensibilidade suficiente para que afastar a responsabilidade penal e a questão ser resolvida muito antes de chegar ao Supremo. O que a gente espera que o Supremo possa fazer é, em julgamentos de outros tributos, mitigar essa questão e não levar esse entendimento do ICMS aos tributos que a Karen, por exemplo, acabou de dizer. Há outros tributos que também poderiam sofrer essa mesma interpretação. E aí o imposto declarado e não pago, não só o ICMS, mas o ISS e outros tributos também poderiam configurar uma hipótese criminosa. Então, as situações aí, acho que são duas vertentes diferentes. Provada a inexigibilidade, imaginamos que seja possível resolver logo em primeira instância a questão, porque a gente não tenha que levar isso até o Supremo. E o que o Supremo deve fazer é recolher um pouco essa sanha arrecadatória em nome do Estado, não é? Por mais que o Estado também esteja num momento difícil e necessitando arrecadar, mas tentando fazer um equilíbrio justo para que a economia possa voltar a fluir. Eu acho que ficou bem claro a importância com essa decisão para todas as empresas, os donos de empresa, os departamentos tributários, que não basta só olhar o aspecto tributário, que precisa se olhar também o aspecto de consequências criminais. Então, com isso, eu gostaria de agradecer novamente pela exposição do tema.
eu acho que a gente poderia discutir muito mais, até na direção de se é possível ou se deve ser possível criar uma conduta criminal através de uma decisão judicial e não através do legislativo, mas eu acho que essa é uma discussão mais teórica de separação de poderes e vamos ficar nesse ponto, nesse resultado por enquanto. Esperamos que, como você já tem exposto, que os judiciários mostram um bom senso na tomada de decisões, com o impacto que está tendo essa pandemia sobre todas as empresas. E com isso eu gostaria de recomendar a todos a visitar o nosso site dedicado ao Covid-19. Lá juntamos todas as informações que temos sobre a pandemia de diversos aspectos econômicos, legais, administrativos, informações que são disponíveis e também o link para os webinars que estamos promovendo dentro da Câmara, de também diversos aspectos de inovação, economia, saúde. Então, muito obrigada, Karen e Débora. Eu espero que a gente possa fazer outros webinars também, talvez em situações mais agradáveis. Com certeza. Desejo um bom dia, uma boa semana a todos os participantes. Obrigada. Até a Nós que próxima. agradecemos. Agradecemos. Bom dia.